A gente vai ter então fio condutor retilíneo, a espira circular, que é o fio girando, e o solenoide, que é um monte de fiozinho girando. As fórmulas vão ser todas diferentes por causa do formato do fio. Então nós temos aqui o fio condutor retilíneo, eu tenho um fiozinho retilíneo, corrente para lá, desenhei o campo magnético aqui, fiz alguns campos também tangentes à linha. Então esse aqui está tangente para cá, esse tangente para lá. Esse, como a linha de campo ela está saindo aqui, beleza? Ela sai desse lado e entra desse lado, eu fiz ela como? Eu desenhei ela para dentro, que seria tangente à linha também, imaginando um arco aqui assim, ela está lá para dentro. Então eu vou ter o campo magnético como sendo μ0I sobre 2πd. O d é a distância do centro do fio até o ponto em torno de onde você está. Então se eu tenho um ponto lá, 10 centímetros do fio, eu vou colocar esses 10 centímetros. Lembrando, a gente está usando aqui o SI, então seria 0,1 metro, tenho que colocar tudo em metro. A unidade do B é esse T aqui, Tesla. O Tesla é uma unidade muito usada, por exemplo, em ressonância magnética. Quando você passa em frente a uma clínica, aparece assim, ó, ressonância magnética 3T. Aquele T é alguma coisa relacionada com esse carinha aqui, que é o nosso Tesla. E também é o Nikola Tesla, é um cara aí que, graças a ele, muitas das coisas acontecem hoje em dia. Depois nós vamos ter a espira circular, que é só o μ0I sobre 2R. O R é o raio dessa espira, só isso. E o solenoide nós vamos ter aqui o N, que é o número de espiras que você deu, ou ele também vai chamar de número de voltas, então número de espiras ou número de voltas, e o L é o comprimento desse solenoide. Então quanto mais denso ele é, vamos dizer assim, mais linhas enroladas num negocinho muito pequeno, maior vai ser o campo magnético. Se eu colocar o mesmo tanto de linhas, mas eu espaçar demais essas linhas, aí eu diminuo o campo magnético, como se eu aumentasse a distância. Então, como que vai aparecer para a gente para usar essas fórmulas? Muitas vezes o exercício vai te dar um exercício de campo magnético resultante. A maioria das vezes o exercício é sobre campo magnético resultante. Então ele vai falar assim, ó, qual é o campo magnético nesse ponto? Não, não é esse. Quase sempre vai ser assim, ó, qual é o campo magnético nesse ponto devido a esse fio e esse fio? Então você vai dizer o seguinte, se entre esse fio tem 1 metro e ele quer saber aqui no ponto médio, por exemplo, eu calculo o campo magnético desse a 50 centímetros, campo magnético desse a 50 centímetros. Se os dois estiverem entrando, a resultante é a soma. Se os dois estiverem saindo, a resultante é a soma. Mas se tiver um para dentro e um para fora, aí a resultante é isso, a subtração. Poderia ter também várias espiras, ele coloca uma espira dentro de outra espira. Nossa, como assim? Bom, eu pego uma espira grandona, sei lá, 70 centímetros de raio, e eu pego uma espira menorzinha com 30 centímetros de raio. Elas são concêntricas. Só que a corrente elétrica gira para um lado, a outra gira para o outro. Qual que é o campo resultante? Então vamos supor, essa aqui gira para cá, o campo está para dentro. Essa gira para cá, o campo está para fora. Faço o μ0I sobre 2R da maior, μ0I sobre 2R da menor. Eu descubro qual que está entrando, qual que está saindo e subtraio. Se as duas forem para o mesmo lado, aí você soma, simplesmente assim. Mas, Tige, pode acontecer também de aparecer um campo magnético para cima e um para o lado? Com certeza pode. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um fio condutor retilíneo aqui e eu tenho um fio condutor retilíneo aqui. Então os campos eles são girando. Show, beleza. Agora, se eu tiver, por exemplo, um fio condutor retilíneo aqui, e um fio condutor retilíneo aqui, e o campo está girando aqui, está girando ali, e ele pede para a gente um valor aqui para cima, eu tenho que entender que esse campo ele vem e joga para baixo, esse campo aqui vem e joga para frente. Então aparece um para cá e um para lá. Teacher, tá difícil imaginar. Sim, eu só estou forçando um pouquinho a sua cabeça, porque a gente vai agora para os exercícios e eu vou fazer um desse que eu acabei de falar. Então os campos eles são vetores, igualzinho a gente faz os vetores. Lá quando a gente estuda no primeiro ano do ensino médio os vetorzinhos, soma, subtrai, Pitágoras, são essas as situações que podem acontecer. Pode acontecer uma lei dos cossenos? Pode acontecer também, mas aí você já sabe, pode tirar de letra. Então, como que nós vamos ficar? μ0I sobre 2πd para o fio retilíneo, μ0I sobre 2R o circular, solenoide μ0I por NL, e esse μ0 é só uma constante que ele sempre vai te dar. Ele vai falar que vale 4π vezes 10 menos 7, se for aqui você já corta o π, já era, se for nos outros dois ele fala que o π vale 3, é só uma constante que você não precisa saber o que é. Fechou? Lembrando que a corrente elétrica, óbvio, é em ampere. Então, todos eles, aumentando a corrente,
aumenta o campo magnético também. Muito obrigado por estar aqui até agora, parabéns pelo seu tempo, bora exercício! Opa, antes de sair, eu falei para vocês sobre o Tesla no meio da aula. Tem um filme que eu assisti ano passado, foi lançamento, assisti ele no cinema, que fala sobre o Tesla, fala também sobre o Thomas Edison. No meio da trama entra aquele banco muito famoso, aquele JP Morgan também, como financiador, tipo uma ideia de startup assim, entrava os financiamentos. Cara, é muito legal o filme. Tem trama, tem enredo, tudo, não é documentário não. Os atores, pô, são excelentes também. Tem o cara que fez o mágico lá do Avengers, pô, esqueci o nome dele, do Senhor do Tempo, do Destino, sei lá o que. Tem o Homem-Aranha é tipo um ajudante dele. É legal pra caramba o filme, compensa você assistir aí no seu final de semana. É legal pra caramba, chama Guerra das Correntes, tá aqui. Valeu!